Bem-vindos a mais um episódio. Hoje a gente vai falar sobre viver a arquitetura além da prancheta, do 3D e do antes e depois. Vamos mergulhar naquilo que ninguém vê. Decisões, bastidores, sensibilidade, técnica e olhar que transformam espaços e vidas. E para isso, eu tenho aqui hoje um arquiteto que representa e respira a arquitetura de verdade. O escritório Paulo Lopes Arquitetura é especializado em projetos para famílias, criando espaços que acolhem histórias e rotinas. Cada detalhe é pensado com precisão, garantindo uma execução impecável e resultados que surpreendem. Com um olhar autoral e personalizado, cada projeto se torna único, feito sob medida para quem vai viver nele. Nosso tema de hoje é sobre viver a arquitetura. Paulo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast e eu gostaria de começar então fazendo uma pergunta para você. Qual que é o conceito arquitetônico que vocês, dentro do escritório, aplicam sem que o cliente perceba, mas que transforma completamente a forma como ele vive o espaço? Primeiramente, Rayane, obrigado pela oportunidade, ao grupo ArcSelect de estar aqui fazendo esse podcast, a Elise Decor que nos recebeu nessa loja tão linda e estou aqui para dizer sobre arquitetura. Existe por trás dos bastidores um desenho invisível, certo? Que o cliente não enxerga, o profissional quando ele está projetando, ele não enxerga isso. E nós, como profissionais, né, meu escritório, por exemplo, nós trabalhamos esse conceito, o desenho invisível do comportamento familiar dessa família. Como que ele interage. Primeiro a gente precisa entender qual que é a forma de viver dessa família e para a gente poder iniciar o briefing, né, sobre o projeto arquitetônico e entender melhor todas as nuances que existem entre projeto e a vida dele, o comportamento dele em cima desse projeto arquitetônico. Legal. E é invisível por quê? Porque o cliente não vê. Quando ele vem ao escritório, a gente já começa a observar o comportamento. Quem manda, quem não manda, é o casal, é mais o marido, é mais a esposa, o filho, a filha, como funciona, os animais. Então, tudo isso não é nem falado para o cliente, mas a gente começa a fazer um trabalho invisível por trás dos bastidores para que a família tente, no futuro próximo, né, a partir do briefing, venha a entender o que significa um projeto arquitetônico. Legal, bacana. E isso influencia até na parte de layout ali, como vocês vão dispor os ambientes, seria mais ou menos ali nessa ideia. Sem dúvida. Pós-briefing, então é feito o layout, né? Uhum. Então a gente tenta colher todas as informações dessa família, como que ele, como que ele vai reagir, o que eles querem, qual a receita do bolo dessa família para se moldar. Porque às vezes o cliente vem com aquela dúvida: eu vou comprar uma casa pronta ou eu vou construir a minha? Paulo, eu saio comprando, com 30 dias eu estou morando na minha casa. Concordo, a casa é sua. Só que ela foi feita para a sua família? Ela atende todos os teus pré-requisitos? Onde você vai colocar o seu dog? Existe um lugar? O teu home, o pé direito, a circulação, a entrada de luminosidade, ela atende a tua família? Paulo, às vezes atende. Tudo bem. Caso contrário, se você não se sentir bem nessa casa que você está indo, volte. Vamos fazer uma casa para você. Então, o layout, como você me perguntou, sim, é para isso. É para a gente fazer um fluxograma de estratégias para poder atender essa família. Legal, isso faz toda a diferença, com certeza. E Paulo, o que as pessoas mais confundem entre ter bom gosto e tomar decisões de projeto? Ter bom gosto. Bom gosto é estética. Projeto é técnica. Muito bom.
tá? Então, o que acontece? As pessoas misturam um pouco. Quando ela entra numa sala como esta, nossa, essa sala, a pessoa que projetou essa sala tem muito bom gosto. Bacana. Só que para ter esse bom gosto, antes eu tive que escutar você, a Rayana, teu esposo, para quê? Para ver para que serve essa sala. Qual que é o fluxo, qual que é o layout que você me perguntou agora há pouco. O que nós vamos... Essa sala vai atender o quê? Sim. É reunião? É esse podcast? É o quê? Sim. Você entende? Então, então eu vou repetir. Bom gosto é estética. Projeto é técnica. Não pode misturar essas coisas, ok? Muito bom, muito bom. E muitas vezes a gente confunde, né? A gente tem muitos, né, projetos, enfim, profissionais que a gente vê que só tem bom gosto, né? Mas não é funcional. E eu acredito que hoje, pelo menos na minha humilde opinião, eu penso que a funcionalidade ela vem antes da estética, porque muitas vezes não adianta você ter uma coisa bonita, porém que ela não funciona no dia a dia, né? Que a função dela não é 100% executada do jeito que tem que ser. Até porque muitas vezes o cliente ele acaba não utilizando aquilo depois, né? Ele pode às vezes vou dar um exemplo aqui. Hoje a gente trabalha com a parte ali de coberturas retráteis, né, para áreas externas. Muitas vezes o cliente tem um pergolado na casa dele, porém ele não tem uma cobertura nem um fechamento lateral. E aí, quando tá um dia frio, um dia chuvoso, às vezes muito calor, ele não consegue usar aquele local. É um local lindo, esteticamente, né, maravilhoso, tem um bom gosto, porém não é funcional, né? A Concordo. funcionalidade não acontece. Então, muitas vezes a gente traz essa reflexão para alguns clientes, porque ele investe naquele local, ele coloca móveis externos lá, caríssimos, de muito bom gosto, né? De muita beleza. Porém, ele não tem ali uma boa decisão de projeto. Por quê? Porque não foi pensado numa cobertura, não foi pensado um fechamento, não foi pensado num dia para que aquele cliente talvez, né, quisesse utilizar, mas Sim. estivesse frio, estivesse chovendo, estivesse, às vezes, muito calor também, a gente fechar ali a entrada do sol. Então, concordo perfeitamente, adorei. Então, bom gosto é estética, projeto é técnica, né? Exato. Essa é a diferença. Muito bom. Quando vocês observam, então, o processo criativo do próprio escritório, o que acontece nos bastidores que quase ninguém imagina? Essa pergunta eu já acho que respondi, mas vamos lá. Essa parte invisível que comportamental, né? o cliente não vê. Então, às vezes, a gente está projetando 10, 12, de 10 a 12 projetos em que o cliente não vê. E ali a gente começa a lançar mão de algumas técnicas que a gente aprende no dia a dia, com toda a bagagem que a gente vem adquirindo nesses longos anos aí de projeto arquitetônico, em que aquilo vai funcionar. Aquele pergolado que a Rayana falou, vai ficar legal? Nossa, eu coloco uma primavera lá em cima, vou sombrear aquele pergolado. Pera lá. E depois, quando a flor cair? O que vai acontecer embaixo? Ou então, quando você for usar aquilo no final de semana, você tem que primeiro fazer uma limpeza sobre daquele imóvel que está lá embaixo, porque você não pensou numa cobertura retrátil, ou você não pensou no fechamento lateral, você não pensou na climatização, você não pensou em nada, você pensou só na primavera. Estética, função. Então, é isso. Por trás dos bastidores, o nosso cliente não entende e não enxerga nada, tá? Por quê? Porque quando a gente for apresentar o projeto para ele, geralmente, no primeiro projeto arquitetônico, a pessoa ela se encaixou de tal jeito na casa que às vezes modifica, uma abertura, uma porta de giro para uma porta de correr, coisas tão básicas, porque naquele momento a gente entendeu muito bem. Eu costumo dizer que o projeto arquitetônico, o primeiro brief, o primeiro contato é quase 80% do projeto arquitetônico. Quando o cliente sai do meu escritório, eu já tenho o projeto dele em mente. É inacreditável. Por quê? Porque a pessoa, se ele vem com bastante assim, claro, existe o norte. Paulo, eu quero uma casa com 4 suítes, eu quero um sobrado, eu quero isso, eu quero aquilo. O que você acha? Falei, fantástico.
teu terreno cabe uma casa térrea, teu terreno aceita um sobrado, você tem em mente que você quer isso? Não, eu sonho com isso. Ok, então eu quero isso, vou projetar isso para você. Quando ele está em dúvida, então a gente tira todas as dúvidas do casal, o que é melhor, o que não é melhor, e depois a gente projeta nesse sentido aí. Ótimo, perfeito. E até, Paulo, eu gostaria, né, também que você trouxesse ali, resumidamente, um pouquinho da história de vocês, que eu acho que é interessante até para o pessoal conhecer, né, há quanto tempo vocês estão nesse ramo, com o escritório e tudo mais. Trazer, né, que é um escritório familiar, aquilo que a gente até estava conversando aqui antes, eu acho isso fantástico. Eu acho que é uma coisa que faz muita diferença, porque uma pessoa que trabalha em família, que confia na própria família, né, para atender outras famílias, é algo que a gente traz de fato para nós, né, e coloca para fora. Eu vejo isso hoje aqui dentro e eu sei que outras empresas que são familiares também transmitem isso. E aí eu gostaria que você desse então uma pequena, né, pincelada em relação à história de vocês e aí depois trazer também, aproveitar esse processo para explicar ao longo dos anos, né, que eu sei que você está aí há bastante tempo no mercado, ao longo dos anos o que mudou, assim, de quando você começou até hoje, na forma de projetar, nas ferramentas, os processos, né? Hoje a gente tem muito ali inteligência artificial, eu imagino que muita coisa mudou de quando você começou. Então, se você pudesse dar uma contextualizada para a gente entender um pouco mais da história do escritório, né? E você também trazer o que você percebe dessa diferença de quando você começou até hoje. Tá. A Raiane fez várias perguntas Em numa uma só, hein? só, é isso aí. Vamos lá, então. Vamos lá. Meu escritório é familiar. Ela falou uma frase ali que pegou um pouquinho. Paulo, de você confiar na sua família. Acho que foi bem ao contrário, sabe? Acho que é a família que está confiando muito em mim, né? Então, hoje, meu escritório é um escritório familiar, como ela disse. Eu sou projetista arquitetônico do escritório. Todos os projetos arquitetônicos, 100%, sou eu que faço, todos. Não tem outra pessoa. Projeto de interiores, juntamente com fachadas, a minha filha Mariana. Uhum. Todos os projetos complementares, então, são feitos pelo meu filho, engenheiro civil, mestre em estruturas, o João Pedro. E minha esposa, que ela tem uma formação pedagógica, ela é pedagoga, porém já fez 2 especializações em paisagismo. Então hoje ela vem fazendo paisagismo apenas para as nossas obras. Sim. São obras que a gente também faz. Então nós temos uma pequena construtora, uma construtora familiar, onde todos trabalham. E eu tenho uma caçulinha que faz medicina que não quis trabalhar na área, né? Fugiu um pouquinho. Fugiu na área e está no 4º ano de medicina. Tudo bem. Então, é uma família que, graças a Deus, está comigo, é um sonho realizado meu, né? Que a família confiou muito no meu trabalho e eles vieram somar. Quem seria o Paulo Lopes sem os filhos dele? Eu acho que eles teriam que estar aqui comigo. Mas como é projeto arquitetônico, eu vim só, né? Então, é isso. Eu tenho muito orgulho da minha família e Deus me abençoou e me deu essa riqueza tão grande que eu guardo no meu coração todos os dias quando eu levanto e agradeço a Deus por eles e o meu escritório. Meu escritório, ele está ali na Monteiro Lobato, né? Eu costumo dizer que é uma caixa de vidro. Eu comprei uma chácara ali e eu me inspirei na Ana Maria Braga quando eu fiz o escritório ali, né? Que eu gostava muito daquele visual dela, Sim. né? Meu escritório, então, como eu disse, é uma caixa de vidro, inclusive até uma parte do escritório, o piso também é de vidro. Nossa, e que legal. eu tenho uma água que corre por baixo ali da chácara. É uma coisa muito diferente. legal. Eu investi Uhum. e fui muito feliz no resultado. Com relação às ferramentas de trabalho, lá no Gastão Vidigal, né? Nossa, eu não vou dizer minha idade, mas eu já tenho a carteirinha de idoso. Então eu já tenho, né? Meu carro já tem a carteirinha de idoso. Mas eu fiz desenho arquitetônico no Colégio Gastão Vidigal. Amava desenhar, né? Então desenhei muito na prancheta já, né? Papel vegetal, nanquim e tal. E hoje nós estamos aí com todas as ferramentas eu costumo dizer que a gente pegou toda essa transição, né? Então hoje eu detenho o ZWCAD, né? Que é um programa igual ao AutoCAD,
Mas como eu comprei, então eu tenho o direito do ZW. Então é o AutoCAD. E a gente trabalha com o 3D ali também, a ferramenta BIM que veio também para nos ajudar muito ali, né? E então hoje você é full time, né? Então tirou a porta, virou a porta de lado. Todo mundo sabe que é muito fácil, né? Hoje em dia, né? Sim. Mas antigamente, quando um cliente falava, precisa trocar, virar essa porta de lado aqui, nossa, chegava a coçar a cabeça porque era muito difícil. Era outro Sim. vegetal, outro desenho. Então hoje as ferramentas estão aí para ajudar os arquitetos, a gente, né? Nós estamos. E existe aí também agora a inteligência artificial, legal. Mas, juntamente com a inteligência artificial, nós precisamos também ter a inteligência humana para poder atender essa necessidade que vem. É um caminho de mão única que nós vamos estar aí trabalhando. Até estava em Angra essa semana passada, nós tivemos algumas reuniões lá com o pessoal do SketchUp, e assim, a novidade que vem pelo Sketch aí pra gente é fantástico. Na verdade, que vem não, já está no mercado, e lá eles estão vendendo muito assim esse programa novo, e que vai facilitar ainda mais a vida do arquiteto. Mas o que eu acho legal é que ele facilitando a vida do arquiteto, o que vai acontecer é que o meu cliente ele vai conseguir enxergar a casa dele muito melhor, com muito mais realidade do que a gente projetava antigamente. Sim. Nossa, eu tive um cliente uma vez que ela falou, Paulo, eu tô aqui nessa cozinha, eu tô achando essa cozinha tão pequena, isso há 15 anos atrás ou mais, sei lá. Eu falei, não, mas aí não é a cozinha, aí é o home. Então, assim, hoje não, você levanta um 3D, a pessoa se sente dentro da sua casa, Sim. realidade virtual. Então, quer dizer, tudo isso vai facilitando e vai agregando ferramentas ao trabalho. É Uhum. isso. Perfeito. E, enfim, né, como você falou, a gente tem que aproveitar de tudo que nós temos hoje, porém, sem uma mente humana por trás, nada acontece, Isso, né? A exatamente. gente tem que ter o discernimento, né, de saber se aquilo é bom, se aquilo é ruim, porque a inteligência artificial, ela tá aí para, na verdade, acelerar. Mas se você não sabe dar esse primeiro pontapé, você não acelera nada, né? Ela vem Exato. para colaborar. E, assim, uma pergunta um pouquinho polêmica. Até como você já tem vários anos de experiência, né, no mercado, já existiu alguma coisa que você defendia, assim, na arquitetura como uma verdade absoluta, uma coisa que você levantava bandeiras antes e que hoje você vê que já não funciona mais para todo mundo? Essa pergunta é muito inteligente. Essa pergunta, sim. A realidade absoluta. O ser humano, ele é diferente um do outro. Então Sim. não existe a realidade absoluta para projeto arquitetônico. O pé direito alto, a integração dos ambientes, pé direito baixo, pé direito alto. Poxa, o pé direito alto, ele te dá assim uma amplitude. É bacana, bacana para algumas famílias, mas algumas outras famílias, eles querem o pé direito baixo, porque eles querem o recolhimento. Eles querem se sentir bem naquele ambiente. Então, não existe hoje, todo mundo, né? Hoje a pegada, a bola da vez do projeto arquitetônico, vamos abrir tudo, vamos integrar todos os ambientes. Bacana, tudo bem, sou fã, gosto também, amo, mas eu tenho aquele cliente que ainda gosta de uma porta. Ele gosta de abrir a porta e se sentir fechado ali com a família, com o filho, às vezes conversar com o filho, ou num home, ou num. Você entende? Então, é exatamente isso aí. Cada casa é um caso. E nós precisamos respeitar. Então, o arquiteto que não respeita o cliente, esse está fadado a. Não sei, de repente ele ainda continua no mercado, eu não estou aqui para julgar isso. Mas Paulo Lopes, respeito muito. Paulo, eu quero a minha escada virada para a rua. Na hora que eu chegar, eu quero um lustre descendo, eu quero ver essa escada. Quem sou eu para tirar esse sonho dele? Dessa cliente, dessa família? Sim. Você entende? Então vamos lá, vamos projetar essa escada com esse lustre pendente. Eu tenho que harmonizar isso, certo?
O que é, às vezes o que é bom para mim não é bom para aquela família e vice-versa. Então eu Exato. tenho que respeitar a opinião de todos, ok? Perfeito, perfeito. Eu concordo completamente, né? Hoje aqui na Elise também a gente segue muito essa premissa. É claro que nós temos, né, o nosso direcionamento, a gente direciona o cliente com aquilo que fica melhor, com aquilo que às vezes não é tão interessante. Porém, se é o que o cliente deseja e é algo que é dele, uma personalidade, por exemplo, é como você falou, né? Quem somos nós para impor, às vezes, algo diferente? A nossa missão é, de fato, entender como encaixar o que o cliente quer de uma maneira que fique harmônico, funcional e bonito, né? E bacana. Exato, Então, exatamente. eu acho que a grande chave é essa, né? Não existe certo ou errado. Tirando coisas técnicas, coisas que às vezes, de fato, a gente sabe que não vai funcionar ou que às vezes vai dar um problema futuramente, que eu acredito que o nosso papel como especialistas é também orientar, né, sobre isso e Exato. evitar. Mas que seja algo que funcione, que dê certo, que a gente não tenha nenhum problema, quem somos nós, né? Na verdade, o nosso principal papel é pegar o que o cliente quer e colocar isso de uma maneira que fique bacana, bonito, funcional e que, claro, ele se sinta pertencente àquele ambiente, porque eu já ouvi relatos de muitos clientes, né, que às vezes trazem isso, assim, poxa, eu senti que meu arquiteto fez a minha casa para ele, não para mim. Exato. E eu acho isso muito triste, porque é um sonho, né? É um investimento, não só de dinheiro, é um investimento mental, é um investimento emocional, é um investimento de expectativas, financeiro, né? Enfim. E imagina só, né? Você sonhar anos com uma casa e você chegar ali dentro e você não se identificar. Eu acredito que isso é uma das maiores decepções que podem acontecer. Exato. Então, concordo plenamente com o que você trouxe. E ao longo desse tempo, assim, Paulo, teve algum momento de obra que te ensinou mais do que qualquer curso, qualquer faculdade, qualquer livro? O pouco que eu participo de obras, né, que a gente chega ali já quando já tá tudo bonito, né, limpo, organizado, mas o pouco que eu participo de obras, eu sei que obra é uma grande escola, né? A gente aprende todos os dias de todas as formas. Imagino você que pega desde o início, assim, esse contexto já te ensinou, que nenhuma faculdade te ensinou. A obra, ela fala. E se você não escutar, ela te cobra. Então, o canteiro de obras é tudo. O que acontece? Quando você... alguma obra que me inspirou, que você fala? Isso, que te trouxe, assim, um aprendizado, que te marcou, que nenhuma faculdade, nenhum livro te ensinou, mas aquela obra te ensinou. Obra pequena, você acredita nisso? Obras pequenas. Uhum. Eu não precisei ir lá para Tailândia, para Marrocos, para Dubai, eu não precisei ir para Casa Cor grande. A gente vai porque são tendências, é claro, a gente continua viajando, continua olhando. É muito importante para nós arquitetos esse convívio, mas eu vejo que as casas pequenas que eu já participei, que eu vejo que elas têm uma identidade própria. Quando eu entro numa casa que eu vejo que ela está lá construída há 30, 40 anos, do mesmo jeito. Ela foi concebida de tal sorte, de tal maneira, que a pessoa entendeu a relação daquela família com aquela obra. Você entende? Exemplo, meu escritório tem 8 anos, a sede, não, vou dizer a sede, são 8 anos. Em 8 anos eu não mexi exatamente em nada de projeto arquitetônico. Por quê? Eu não precisei aumentar, porque eu já tinha uma área de aumento. Eu não precisei quebrar nenhuma parede, eu não precisei trocar uma janela de local, porque a iluminação ela é bem-vinda, porém, nem toda a iluminação é bem-vinda. Ela é bem-vinda desde que ela atenda a tua necessidade naquele ambiente. Você entende? Sim. Então, o que aconteceu nesses 8 anos dessa nova sede? Foi trocado uma mesa, porque a tendência, porque Milão, porque isso, porque aquilo, modernizar aquilo que eu falei, que nós comentamos agora, do bom gosto, né? Sim. Então, o bom gosto muda com o tempo e a estética, então você tem que acompanhar, certo? Mas eu quero dizer assim, quando o projeto arquitetônico ele é bem resolvido, isso ele te atende por muitos anos. E a faculdade, ela te ensina a projetar. Não, nós temos ferramentas, eu tive professores maravilhosos que me ensinaram a projetar. Sim. Mas eu vejo que o dia a dia e o que eu vi na simplicidade do uso das casas que eu já tinha convivido,
me foi uma grande escola. Legal, muito bom. E eu achei interessante, né, que você citou que você muitas vezes não precisou ir para outros locais, né, para aprender tantas coisas que pequenas obras aqui mesmo te ensinaram, mas já existiu algum local, algum lugar que você visitou, que você foi e que te fez, assim, redefinir alguns parâmetros em relação à arquitetura, que te trouxe alguma referência que você aplica hoje nos seus projetos? Todos os países, todas as viagens que eu fiz no exterior e dentro do Brasil também, todas te enriquecem como profissional. Porém, por exemplo, eu vou para a Tailândia. Lá eu tenho uma tendência arquitetônica, materiais utilizáveis, né? Então, quando eu viajo, eu vejo a grandiosidade de tudo aquilo, mas eu tenho que entender que o humano está em primeiro lugar. Então, eu torno a repetir para você, eu acho assim, que a família é o primeiro plano, o bolso dele também. E depois de tudo isso resolvido, pensado, é que sai um grande projeto. Uhum. Ok? Utilizar na bagagem que você tem como referência, mas sempre respeitando, né? O que realmente, de fato, vai combinar com os donos do projeto, né? Que é a Exatamente. pessoa que vai viver ali. Perfeito. E existe hoje algum erro, assim, comum, Paulo, que você vê na arquitetura de uma maneira geral, em projetos, né? Algo ali mais generalista, que você vê com frequência e que você gostaria que a arquitetura deixasse para trás? Tem alguma coisa que hoje você olha assim, que você tá vendo que não é bacana, mas que a gente poderia mudar? Eu vejo a arquitetura hoje como, às vezes, como estrelismo. Uhum. Então, eu te disse, você também já respondeu essa pergunta ali atrás, dizendo assim, nós temos que projetar e respeitar, como eu disse, a família. Porém, existe, às vezes, aquele leigo que não entende mesmo. Então, ele quer um direcionamento, ele quer que você faça e faça tudo. Então, a gente também tem esse trabalho. Sim. Mas respeitar é o principal. Respeitar o ser humano, respeitar a família, respeitar o desejo desse teu cliente. Esse é o principal. Porque não adianta, a casa não é minha. Uhum. A casa não é minha. Então, quando o cliente quer algo muito exclusivo, não, eu quero assim, fala, olha, vamos lá. Por que você quer assim? Vamos conversar? Eu quero isso, eu quero aquilo. Tá, vamos conversar. É, essa exclusividade, você também, às vezes, você fica só para você. Uhum. Então, quando a gente pensa numa casa comercialmente falando, então a gente tem que pensar que essa casa, por algum motivo, um motivo ou outro, você vai vender essa casa no futuro. Então, nós temos que deixá-la também dentro do mercado, certo? Uhum. Então, eu respeito muito, mas eu tento orientar essa família a fazer algo que o próprio comércio também aceite. Sim. Você entende? Sim. Para não ter exclusividade, porém, nós deixar essa casa de uma maneira que você consiga se desfazer dela ou passar para frente, que outra família se sinta acolhida por ela. Sim, se sinta também que encaixe ali, né? Exatamente. E é um desafio, né? Porque você precisa, de fato, pensar na família atual e pensar em quem talvez um dia, né, sem ter certeza, possa vir a ocupar aquele local. Mas eu vejo isso hoje, até, né, com os nossos clientes. Eu falo muito, né, estando hoje à frente do comercial, eu falo muito para as nossas consultoras, né, que hoje os nossos clientes, eles têm um perfil de investidor. Então, é um cliente que ele ama a casa dele, claro, ele tá fazendo a casa para ele morar, mas se vier uma proposta muito boa, ele vende e constrói outra, né? Exatamente. Acredito que talvez os seus clientes também tenham esse perfil. Então, eu sempre falo muito isso, né, para as nossas consultoras, para o nosso time, que a gente tem que sempre pensar, claro, no que o cliente quer, no que vai ser bom para ele, mas também algo que vai agregar valor a este imóvel. Porque a gente sabe que é um cliente que muito possivelmente se ele tiver uma boa oportunidade, ele vai, né, passar isso para frente, ele vai vender, ele vai utilizar aquele imóvel e vai construir algo, né, Investimento, um né? investimento. Então é importante a gente ter esse olhar comercial também, até Exato. para que o cliente possa usufruir disso como um investimento de fato. Exato. Porque às vezes nós fazemos algo que é muito
fora da caixa, mas que comercialmente também não é interessante. Pode ser que num futuro próximo Muito exclusivo, é o que eu disse. Faz uma coisa muito exclusiva e depois só serve para aquela família. Né? Exatamente. Eu conheço algumas obras. Conheço algumas obras que são tão exclusivas que hoje estão fechadas porque a família cresceu demais, ou a família diminuiu porque os filhos casaram-se e hoje a casa está fechada. Porque não atende outra família, porque é muito exclusivo. Sim. Ok? Legal. Então são dois extremos, né? O não se encaixar e o se encaixar demais. Eu acredito que a gente tem que ter esse equilíbrio. Mas quem é o Paulo, quem é o projetista para não aceitar um pedido desse? A gente explica. Mas se ele fala, não, eu quero assim, vai ser projetado assim, ok? Perfeito. Ele é o dono, né? Ele é o dono. Ele é o dono, na verdade. Perfeito. Paulo, foi um bate-papo inspirador sobre arquitetura. Aprendi muito aqui hoje com você. Que legal. Foi muito bacana. Eu agradeço pela sua presença. Tenho certeza também que quem está assistindo se inspirou, né? Aprendeu muita coisa. É sempre uma honra a gente poder conversar com pessoas que estão há muito mais tempo do que nós no mercado, que têm muito a nos ensinar, tá? E se esse episódio realmente te trouxe novas perspectivas, se você puder, claro, compartilhar com seus amigos, colegas, né? Principalmente profissionais da área. Tenho certeza que muitas pessoas têm a aprender com o Paulo e também com todos os episódios que o ArcSelect disponibiliza aqui no canal. Então, ficamos por aqui. Até uma próxima e foi um prazer. Obrigado.